Olá, bem-vindos ao canal Psi de Física e hoje vamos falar sobre Bohr e o princípio da complementaridade. Em 1927, Niels Bohr apresenta o chamado princípio da complementaridade, que junto com o princípio da incerteza formam o cerne da assim chamada interpretação de Copenhague da mecânica quântica. O período entre 1925 e 1927 foi de grandes avanços e também de grande introspecção dos principais personagens envolvidos no desenvolvimento da mecânica quântica. Como vimos no vídeo que apareceu no card que está aqui em cima, Schrödinger, no início de 1926, ele tinha proposto uma formulação para a mecânica quântica, onde, além de conseguir explicar os resultados experimentais, que eram conhecidos na época, ele pretendia, apresentar uma interpretação realística para a assim chamada função de onda que aparecia na sua equação. Então, para ele, Schrödinger, essa função de onda seria algo tangível de ser visualizada ou percebida, no sentido de uma propriedade real, que existiria de fato, como por exemplo a massa ou a carga do elétron são propriedades reais dele, do elétron. Então, assim, nessa perspectiva de Schrödinger, o elétron seria uma onda similar aos tipos de onda que a gente conhecia na física clássica, que se propagava, nesse caso no espaço ordinário, mesmo que não podemos enxergar tal onda, enxergar no sentido sensorial, mas ela estava lá, ela existiria de fato. E no entanto, Heisenberg, alguns meses antes, ainda em 1925, tem mais ou menos na metade de 1925, tinha formulado uma proposta diferente, que também explicava com sucesso os resultados experimentais, só que ele, Heisenberg, não tinha essa preocupação em visualizar ou entender o comportamento dos entes quânticos, pelo menos até o momento em que os experimentos fossem finalizados. Então, sendo assim, para ele, para Heisenberg, o que importava eram os resultados das observações, ou o resultado que o experimento lá lhe mostrava, lhe apresentava. Para ele era isso que o cientista, o físico, deveria focar, pelo menos inicialmente, com o objetivo de encontrar uma teoria que fosse capaz de descrever, de explicar os resultados experimentais do mundo subatômico. Para ele, o que importava era descrever os resultados experimentais, ser capaz de prever os resultados experimentais. Para ver mais detalhes sobre esse tópico, eu também fiz um vídeo aqui sobre esse ano de 1925, na vida de Heisenberg. Aí você dá uma olhada no vídeo que apareceu no card aqui, que aí tem muito mais detalhes. Tá? Com relação à função de onda, que aparecia na equação de Schrödinger, Heisenberg tinha uma visão mais, digamos assim, mais positivista, no sentido de que ele rejeitava que tal função de onda fosse de fato real, pois nunca se observava tais ondas ao final dos experimentos, pelo menos não para um elétron individual. Então Heisenberg advogava por uma interpretação, digamos assim, antirrealista, da mecânica quântica ondulatória de Heisenberg, de Schrödinger. Mas aí Bohr optou por algo, digamos assim, meio termo, entre as duas posições contraditórias de Schrödinger e Heisenberg. Mas é verdade também que foi Max Born
quem primeiro interpretou, ainda em 1926, a função de onda, né, que aparecia nas equações de Schrödinger, como algo que nos permitia atribuir probabilidades aos entes quânticos. Tendo assim uma visão completamente diferente daquela inicial do Schrödinger, né? Schrödinger que depois, né, viria a aceitar, ainda em 1926, essa visão do Max Born, né, para a função de onda psi. Né? Schrödinger chegaria a concordar com o Max Born. Mas voltando agora para o Niels Bohr. Então, com sua visão ali meio termo, digamos assim, ele concluiria que a linguagem da física clássica era tudo o que tínhamos se quiséssemos comunicar os resultados dos experimentos. No entanto, para ele, definições do tipo onda, partícula, causalidade, continuidade, tudo isso seriam conceitos inadequados quando tentamos entender o fenômeno quântico. Então, seja lá qual fosse, né, a natureza desse ente quântico, o comportamento dele iria depender do experimento que estivesse sendo feito. Então, por exemplo, para o caso dos fótons, já se sabia que a luz apresentava propriedades ondulatórias desde 1801, né, através do experimento da dupla fenda de Thomas Young. E também com o efeito Compton de 1923, se comprovou de forma definitiva que a luz também apresenta um caráter corpuscular. Já para o caso dos elétrons, se conheciam dos experimentos de J.J. Thomson de 1897 o caráter corpuscular dos mesmos. E também James Davison e de forma independente George Thomson apresentaram em 1927 experimentos onde o caráter ondulatório dos elétrons se manifestava. Obviamente, esses experimentos utilizaram-se de aparatos diferentes. Porém, todos eles possuíam aparatos de dimensões clássicas. Né? Então, sendo assim, segundo Bohr, utilizando a linguagem da física clássica para certo tipo de experimento, o tal ente quântico, né, apresentaria, né, propriedades corpusculares e para outros tipos de experimentos apresentariam propriedades ondulatórias. Na verdade, tudo isso já foi discutido em vídeos anteriores que fazem parte da playlist que chamei aqui no canal de Primórdios da Física Quântica, né, ou Pré-Quântica. No final desse vídeo eu vou deixar o link onde você pode encontrar todos os vídeos dessa playlist. Bohr então concluiu que todos esses experimentos eram mutuamente excludentes e que seria impossível idealizar um experimento ou fazer uma observação onde os dois comportamentos apareceriam de forma simultânea. E isso não daria, isso não era possível, não pela falta de habilidade ou deficiência de tecnologia, falta de tecnologia. Isso era uma limitação que a própria natureza nos impunha. Então, esse tal mundo quântico seria composto de uma espécie de sombras, né? Similar à famosa caverna de Platão. Então, seguindo a alegoria da caverna de Platão, tudo que poderíamos ver dos entes quânticos seriam as sombras da onda ou da partícula que o elétron, por exemplo, né, é ou seria, né, nesse caso. Sendo assim, o mais próximo que nós, seres humanos, poderíamos almejar acerca da natureza do elétron, por exemplo, é sua dualidade onda-partícula, que nesse caso seria algo fundamental, né, para Bohr. Então, junta-se isso ao princípio da incerteza de Heisenberg, né, que
que foi apresentado pelo mesmo, né, pelo Heisenberg, em março de 1927, e aí temos mais ou menos o cerne da interpretação de Bohr para a mecânica quântica. Eu não vou entrar em detalhes sobre o princípio da incerteza agora, porque eu já fiz um vídeo recente sobre ele, pode ser visto no card que apareceu aqui em cima. Tá? Então, assim, para tentar botar uma ordem nessas ideias, Bohr, numa conferência na cidade de Como, na Itália, em 16 de setembro de 1927, enuncia o chamado princípio da complementaridade, que tentava justamente explicar as dualidades onda-partícula, assim como as relações de incerteza de posição e momento, por exemplo, de Heisenberg. Eu vou mostrar aqui para vocês um texto que está aqui nesse livro. O texto está em inglês, eu vou colocar na tela, mas vou ler a tradução dele para vocês em português. Tá? Então, é o seguinte. Então, o texto é essa parte aí que tá sublinhada, e o que está dizendo, né, é o seguinte: a verdadeira natureza da teoria quântica nos força a considerar a coordenação espaço-temporal e a exigência de causalidade, cuja união caracteriza as teorias clássicas, como características complementares, mais exclusivas da descrição, simbolizando, respectivamente, a idealização da observação e da definição. Bem, eu acho que esse trecho resume um pouco o que eu mencionei antes, né? Que as nossas descrições clássicas não seriam suficientes para lidar com conceitos quânticos, mas que era, no fim das contas, era tudo o que conseguiríamos fazer, né? O melhor que conseguiríamos fazer, era usar essas descrições clássicas. No entanto, de fato é difícil tirar uma declaração clara do Bohr, né, do Niels Bohr, com relação à mecânica quântica, né? E quem fala isso não sou eu, né? É a maioria dos historiadores ou filósofos da ciência que estudaram com mais detalhes assim, a obra do Bohr. Mas no fim das contas, o que todos praticamente concordam acerca do pensamento do Bohr é mais ou menos o que a gente já falou, né? Então aqui, no nível quântico, nunca se podia saber o que de fato poderia acontecer. Por exemplo, era possível medir com máxima precisão a posição da partícula e depois, com máxima precisão, o momento. O que não se podia era medir as duas quantidades com máxima precisão ao mesmo tempo. Além disso, a mecânica quântica trabalha com probabilidades, né, como o Max Born já tinha nos ensinado. Só que só se podia prever a probabilidade de algo acontecer num certo instante. Mas ainda assim, né, a mecânica quântica era capaz de fazer predições bastante exatas, né, bastante precisas, por meio dessas suas probabilidades. Então, você tem probabilidade de acontecer tais coisas e quando você faz o experimento, uma dessas coisas vai acontecer, né? Se você repete o experimento várias vezes, você vai ter aquela distribuição de probabilidades que vai estar de acordo com o que a teoria, né, o que a mecânica quântica previa. Mas uma questão que se levanta é: qual seria a posição de Bohr com relação ao realismo da mecânica quântica? De novo aqui o pensamento de Bohr parece um tanto obscuro, mas embora ele não fosse tão empiricista, né, como Heisenberg, em geral se concorda que ele tinha uma interpretação antirrealista da função de onda. Ela seria apenas uma descrição abstrata dos fenômenos físico-quânticos, né, digamos assim. Então, seria uma descrição matemática apenas. Porque esse pensamento sobre o realismo de Bohr ele vai mudando ao longo do tempo. Né? Mas eu quero me manter aqui ainda ali em 1927 e 1928. Não quero me aprofundar muito além da década de 30. Porém, inicialmente, Heisenberg resistiria à noção de complementaridade de Bohr, pois ela, de certa forma, colocava a sua mecânica matricial, né, a mecânica matricial de Heisenberg, em pés de igualdade com a mecânica ondulatória de Schrödinger.
Mas ainda ali por volta do final de 1927, Bohr e Heisenberg, né, com a influência do Wolfgang Pauli, acabariam por concordar que no fim das contas os ingredientes chaves da mecânica quântica seriam o princípio da incerteza, a dualidade onda-partícula e as regras de probabilidade quântica do Max Born. Tudo isso envelopado pelo princípio da complementaridade do Niels Bohr. Então, sendo assim, a mecânica quântica seria uma teoria para eles completa, né, e nada mais, nada menos deveria ou poderia ser acrescentado a ela, pelo menos na sua versão não relativística, né, que era esse caso em questão. E essa é a ideia básica com o que ficou conhecido como interpretação de Copenhagen da mecânica quântica. E podemos citar nomes, né, adeptos a essa interpretação, né, além de Bohr, Heisenberg, você tinha Pauli, Max Born, Dirac, dentre tantos outros. Embora isso aqui é um ponto importante, né, nunca tenha havido uma interpretação em que todos eles concordassem com todos os pontos. Né? Mas, no geral, e principalmente ali em público, né, os defensores da interpretação de Copenhague costumavam esquecer ou até esconder os pontos de discordância em defesa dos pontos principais, né, dos principais tópicos de tal interpretação que eu citei antes. E também, né, e aqui é importante, defender a completude e eficácia da mecânica quântica. Mas nem todos os grandes cientistas da época concordavam com tais conclusões, seja na interpretação em si, como Schrödinger, ou mesmo na completude da teoria, como era o caso do Louis de Broglie. Que defendia que a dualidade onda-partícula era de fato algo real. O elétron, de fato, era uma partícula que possuía uma onda associada, ambos reais e não complementares, como sugeria Bohr. Outro também que sempre resistiu às ideias vindas de Copenhague foi o Albert Einstein. E qualquer pessoa que esteja familiarizada com a física do século XX deve saber que Einstein sempre teve uma postura cética com relação à mecânica quântica. Tiradas atribuídas a ele do tipo Deus não joga dados, ou você de fato acredita que a Lua só existe quando olhamos para ela, além de muitas outras, né, se tornaram bastante populares, especialmente na mídia de divulgação científica. Mas como o vídeo de hoje não é sobre Einstein, né, em um outro momento eu vou apresentar essas frases que são reais, só que postadas, né, no seu devido contexto. Né? Então, em outro vídeo a gente vai comentar ainda sobre isso. Então, voltando agora para Niels Bohr. Em outubro de 1927, né, cerca de um mês após aquela conferência de Como, onde Bohr enunciou pela primeira vez o princípio da complementaridade, reuniram-se em Bruxelas, na Bélgica, todos, digamos assim, os pais da mecânica quântica, né, na então chamada Quinta Conferência de Solvay. Estavam presentes Bohr, Heisenberg, Einstein, Pauli, de Broglie, Dirac, Schrödinger, dentre tantos outros. Aliás, essa é uma série de conferências científicas realizadas desde 1911. E inicialmente ela foi fundada pelo milionário químico industrial belga Ernest Solvay. O tema dessa conferência era sobre elétrons e fótons, e ela foi presidida pelo grande Hendrik Lorentz. Então, diversas palestras sobre os temas já comentados aqui anteriormente nesse vídeo foram proferidas. E o que se diz, apesar de isso ser contestado por alguns historiadores da ciência,
é que Pauli e Heisenberg teriam convencido de Broglie a abandonar sua teoria. Fato é que, apesar das ideias de Broglie terem influenciado Schrödinger a chegar na sua equação de onda, a ideia de que o elétron seria uma partícula com uma onda associada nunca teve lá muitos adeptos, pelo menos até essa data. O ponto era que essa teoria violava a teoria da relatividade especial, e sendo assim ela ficou meio esquecida. E ela depois só voltaria a ser reavivada de novo apenas na década de 50. Mas aí já está muito na frente e depois eu fazer um vídeo, né? Ou talvez mais de um vídeo explicando essas ideias aí de que começou com de Broglie. Sendo assim, a partir de 1929, o Niels Bohr passaria a realizar uma série de conferências lá no seu instituto em Copenhague. Talvez, né, daí tenha vindo também a tamanha influência das ideias de Copenhague, né? Porque vários cientistas iam lá para debater essas ideias e todos os cabeças, digamos assim, da interpretação de Copenhague sempre estavam lá, né? Bohr, Dirac, Heisenberg, Pauli, etc. E os opositores de tal interpretação, como Einstein, de Broglie, Schrödinger, além também da própria Marie Curie, que eu não citei antes, todos eles, né, esses opositores, eles basicamente concordavam apenas no seu ceticismo sobre a validade de tal interpretação, né, e também sobre a completeza, né, completude da teoria. Mas nunca de fato eles concordaram em qual seria a interpretação correta, ou mais adequada. Ou mesmo apresentaram assim uma teoria concorrente. Outros fizeram isso, né? Mas sempre assim, grupos dispersos. E que depois a gente vai ainda comentar, a gente vai ter uma série aqui sobre interpretações de mecânica quântica no futuro. No entanto, vários paradoxos que colocaram e ainda colocam até hoje em xeque a validação da mecânica quântica, pelo menos na sua formação usual, foram apresentados por esses autores, né, como o paradoxo EPR, pelo Einstein, do gato de Schrödinger, do amigo de Wigner, dentre outros. Né. Então, aqui nesse canal, nós vamos fazer vídeos ainda discutindo cada um deles, né, mas obviamente não hoje, porque não tem tempo. Então, o que eu posso adiantar é que durante as suas vidas, né, os defensores da interpretação de Copenhague, né, Bohr, Pauli, Heisenberg, etc., de certa maneira, eles sempre conseguiram dar uma solução para tais paradoxos. Né? Quando esses paradoxos foram apresentados, todos eles ainda estavam vivos. Mas mesmo que às vezes, né, a gente vai ver isso depois, eles davam uma certa saída pela tangente ali. Mas enfim, isso é um tema que a gente ainda vai discutir aqui no canal em outros vídeos, ok? Então, como já estamos perto do fim do vídeo de hoje, eu acho importante mencionar que em 1930 o Paul Dirac, em 1932 o grande matemático húngaro John von Neumann escreveram os dois primeiros livros-textos sobre a mecânica quântica. Eles basicamente axiomatizaram as ideias de Copenhague, dando uma roupagem matemática nova e mais rigorosa do que até então se conhecia, né? Através do que hoje chamamos de notação de Dirac e espaços de Hilbert. Essa última expressão, inclusive, foi criada pelo próprio von Neumann em homenagem ao grande matemático alemão David Hilbert, que nos anos anteriores, né, tinha estudado, né, esses espaços de fases abstratos de n dimensões que aceitavam, né, por assim dizer, números complexos.
Bem, a ideia dessa série de 10 vídeos que eu estou chamando aqui de primórdios da física quântica, ou pré-quântica, né, era a de dar uma noção histórica de como, né, principalmente histórica, né, de como as ideias relacionadas a essa teoria, né, a física quântica, a mecânica quântica, se desenvolveram através ali das 3 primeiras décadas do século XX. Né? Até, né, que em 1930 o Dirac escreve o seu livro, e que é o primeiro livro-texto, pelo menos até onde eu sei, sobre mecânica quântica, onde ele justamente ele pega todas essas ideias que tinham sido desenvolvidas ali ao longo de 30 anos e organiza, dá uma roupagem matemática para elas e organiza tudo ali num livro e que segue mais ou menos as ideias que a gente falou aqui da interpretação de Copenhague. E esse livro, né, é bastante influente. Né? Hoje em dia você tem livros-textos, deve ter centenas de livros-textos de mecânica quântica. Mas assim, a grande maioria deles segue essa escola, né? Essa axiomatização que foi feita ali pelo Dirac e depois, de forma até um pouco mais clara, pelo Von Neumann 2 anos depois. Mas é óbvio que, voltando aqui para a nossa série, né, que alguns detalhes, né, podem ter sido deixados de fora. Alguns autores, por exemplo, como o próprio Dirac, né, foram até, eu acho que, pouco citados durante essa série. Então, talvez a importância do Dirac, que ele teve para a mecânica quântica, principalmente ali na segunda metade da década de 20, né, o Dirac nasceu ali em 1902, se não me engano, talvez a importância dele não tenha ficado tão evidente assim. Por exemplo, eu não falei que ainda em 1927, né, ele, Dirac, publicou um artigo com que a gente chama hoje de equação de Dirac, que é uma equação de onda relativística que consegue, de certa forma, englobar a mecânica quântica com a relatividade especial. E ela é aplicada para partículas fermiônicas, né, como no caso do elétron. E a sua aplicação principalmente é para átomos mais pesados que o átomo mais pesados que o átomo de hidrogênio, por exemplo. Porque para esses tipos de átomos, que as correções da relatividade, no caso da relatividade especial, de fato se fazem necessárias, e aí a equação de Schrödinger já não, que é uma equação não relativística, já não funciona bem. Mas aí, também em 1927, o Oscar Klein e Walter Gordon, eles publicaram também uma equação relativística rival, a do Dirac, mas logo ainda ali por 1927, se percebeu que ela não descrevia de fato um elétron. Apenas mais tarde, né, na década de 40, é que se percebeu sua utilidade e importância para partículas bosônicas, né, com o desenvolvimento da teoria quântica dos campos. Porém, aqui nesse canal ainda não falamos em detalhes sobre relatividade ou sobre o que são férmions ou bósons. Por isso eu acho que agora é o momento ideal para fazer uma pausa sobre o desenvolvimento da mecânica quântica. E a partir do próximo vídeo eu vou iniciar uma nova série onde eu falarei sobre os desenvolvimentos da teoria da relatividade. Depois eu devo fazer o mesmo sobre o desenvolvimento da chamada física estatística. Porque ambas, né, tanto a relatividade como a física estatística, elas estavam sendo desenvolvidas nesse mesmo período aí na mecânica quântica. Né? Final, a mecânica estatística e a relatividade, né, você pode ainda pegar ali um pouquinho do final ainda do século XIX, mas foi basicamente o desenvolvimento maior foi ali no início do século XX. Então, o desenvolvimento, na verdade, era em paralelo. Né? Como essa série era só sobre mecânica quântica, então, no máximo, eu citei uma coisa ou outra aqui sobre relatividade ou física estatística. Mas, para ter esse desenvolvimento maior, falar um pouco mais da equação de Dirac e coisas do tipo, eu acho que é importante a gente saber também um pouco sobre a relatividade, também sobre porque a equação de Dirac se aplica, por exemplo, a férmions. Né? De onde vem essa ideia? Bem da física estatística. E também há necessidade de se conhecer sobre relatividade. Então, por isso eu vou fazer a pausa aqui nesse desenvolvimento da mecânica quântica e a partir do próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre relatividade.
Pronto, e depois que falar sobre esse desenvolvimento, né, histórico da relatividade e da mecânica estatística, o que eu estou planejando aqui para o canal é depois, né, voltar a falar sobre mecânica quântica e aí falar sobre interpretações, diferentes teorias de Copenhague para a mecânica quântica, falar sobre aqueles paradoxos que eu citei aqui no vídeo de hoje, né, fazer um vídeo específico para cada um, ou talvez até mais de um vídeo, né, seja necessário, e interpretações, diferentes interpretações. Na verdade, a mecânica quântica, a forma de interpretar ela não é nada decidida, não é uma coisa fechada, né, mesmo até nos dias de hoje. Então, interpretações existem dezenas por aí. Então a gente vai falar de várias delas, não de todas, porque eu acho que seria quase impossível, né? Eu acho até que pode chegar até perto das 100 mais de 100 interpretações da mecânica quântica. E porque às vezes uma ramifica e uma interpretação é baseada numa interpretação anterior. Então a gente vai ver que tem interpretações que meio que melhoram as ideias de Copenhague, por exemplo. Além de outras, né, que eu não quero citar agora no vídeo de hoje, senão vai ficar muito longo. Então, além então desses problemas da mecânica quântica, aqui no canal não é só sobre quântica, né? Então também vou falar também um pouco do desenvolvimento aplicações da relatividade geral, né, como para buracos negros, estrelas de nêutrons, falar um pouco da história da cosmologia, né, cosmologia moderna. Também ainda na teoria quântica, falar sobre o desenvolvimento da teoria quântica de campos, do modelo padrão, né, da física de partículas, né, que se estende ali, vai até mais ou menos ali na década de 60, 70, né, meados da década de 60, 70. E além também de trazer curiosidades, né, sobre a vida de vários cientistas, né, baseados em biografias escritas por pesquisadores sérios, né, obviamente. E, enfim, muita coisa ainda que ainda está por vir aqui no canal. Então, inscreva-se para não perder nada que vai vir mais à frente. Então, até mais.